Bom dia, meus amigos, tudo bem? Aqui é o professor Rodolfo e hoje eu quero fazer um vídeo, na verdade é um vídeo resposta, né? Em relação a um comentário que eu recebi no último vídeo que eu tinha postado sobre por que eu saí da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E o motivo pelo qual eu saí da igreja, gente, não é questão de escândalo, de alguma coisa relacionada a algo assim que a igreja faz de errado em relação a alguma conduta religiosa, algum procedimento nesse tipo, não é nada disso, tá? O motivo pelo qual eu saí é a interpretação adventista em relação às profecias, que é claramente equivocada, e a gente pode verificar isso, porque hoje a gente tem acesso à informação, a gente tem acesso à história, tem acesso a mecanismos de pesquisa, e você pode conferir as informações que lhes são passadas e ver se elas realmente fazem sentido, né? E aí, olha só, vamos analisar o ponto principal da igreja adventista. Se você é adventista, você deve saber que quando você começa a estudar lá com os adventistas e tudo mais, você vai fazer um guia de estudos, né? Muitas vezes era o guia de estudo ouvindo a voz de Deus, né? Jesus restaurador da vida, ou vão começar a te ensinar o Apocalipse, as profecias de Daniel, enfim. E todos esses estudos aí, eles vão chegar em um determinado ponto, que é a origem da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E como que essa igreja surgiu? De acordo com os adventistas, a Igreja Adventista surgiu a partir de uma profecia bíblica, que seria a profecia de Daniel capítulo 8. Por isso que eu tenho batido tanto nessa tecla, que a profecia fala lá em Daniel 8,14 que até 2.300 tardes e manhãs o santuário seria purificado. Só que aí tem um ponto. De que santuário está sendo falado? Quando essa profecia foi esmiuçada, estudada por Guilherme Miller, também conhecido como William Miller, né, nos Estados Unidos, que na tradução vai nos apresentar o nome de Guilherme, o movimento Millerita, eles acreditavam que em 1844 seria a data da volta de Jesus. Mas só que, olha só o tanto que já teve vários erros. Primeiro marcaram a data para 1843. Essa data não deu certo, eles refizeram os cálculos. Não, a gente errou porque não incluiu o ano zero. Beleza. Então vamos refazer a data. Aí recalcularam e chegaram em 1844, no início do ano, né? Ali, mas eles, poxa, mas só que é a primavera, é algo nesse sentido. Então recalcularam a data de novo e jogaram para o dia 22 de outubro de 1844. E o que aconteceu no dia 22 de outubro de 1844? Nada. Exatamente isso, nada. Não teve nenhum evento sobrenatural, mas a posteriori vai ser criada uma doutrina, né, uma teologia de que nessa data Jesus teria saído do lugar santo num santuário celestial, entrado no Santíssimo, e a partir de então estaria fazendo um chamado juízo investigativo sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre os meus pecados, seus pecados, e todos os dias o anjo ia estar anotando o que você faz, o que você deixa de fazer, um pecado em pensamento. Então, você está sendo vigiado constantemente todos os dias, todas as horas ali em relação a esse juízo, para que então Jesus possa voltar e vir fazer o juízo executório. Bom, então essa é a doutrina adventista com base nessa profecia de Daniel 8,14. E por que que não faz o sentido essa profecia? Bom, quando você é leigo e está começando a estudar a Bíblia, estudar as profecias, você está aprendendo ali tudo que vão te falar, você meio que vai absolvendo, né? Então você não tem como contestar. Mas depois de um tempo que você já estuda a Bíblia, já tem um conhecimento bíblico, no meu caso, né, que também tenho um conhecimento histórico, tenho um conhecimento geográfico, posso fazer uma pesquisa histórica em base de dados, em bibliotecas públicas, utilizando inteligência artificial e qualquer outro meio que hoje é possível numa pesquisa histórica, você pode confrontar as informações e ver se elas são verídicas. Então, é nesse ponto aí que eu vou bater em relação a essa profecia, que a interpretação está equivocada. Por quê? Ontem eu fiz um vídeo e subi no canal mostrando qual era a interpretação da profecia bíblica dada aí pelas demais denominações cristãs, que é
no caso a Igreja Católica, a Igreja Batista, Presbiteriana, a Igreja Luterana, a visão dos judeus, e todas essas denominações, eles têm a interpretação de Daniel capítulo 8, falando, né, que não precisa nem ir muito longe, basta só você ler o que está no texto bíblico. O próprio texto bíblico é claro a falar que a visão se refere a dois animais e cada animal representa um reino. O primeiro reino, que é o carneiro ali que tem dois chifres, que é esse que está aqui na minha tela do vídeo, ele é o reino da Medo-Pérsia. E o outro animal é o reino da Grécia. E aí olha só que interessante. Na cabeça desses animais tem chifres. No caso da Medo-Pérsia tem dois chifres, que vai ser os dois reis, né? O rei da Média e o rei da Pérsia. E na cabeça do bode tem um grande chifre aqui que vai ser o primeiro rei da Grécia. O próprio anjo, Gabriel, ele explica isso na interpretação da profecia. E depois o que é falado? A profecia é clara ao dizer que ah, esse chifre aqui da cabeça do bode, quando ele avança sobre o carneiro aqui e faz o que quer com ele, pisa aos pés, esse chifre se quebra e surgem quatro chifres. Aí eu te pergunto, os quatro chifres, eles surgem voando no vento e ficam soltos no vento, ou eles surgem na cabeça do bode? Surgem na cabeça do bode, o próprio anjo fala isso. Cai o chifre grande e quatro outros chifres vão surgir com menos poder do que aquele chifre, menos poder que Alexandre o Grande. Quem são esses quatro chifres? A própria interpretação adventista ainda fala que são os quatro generais de Alexandre o Grande, né? Cassandro, Seleuco, Ptolomeu, esqueci o nome do outro. Enfim, quatro generais de Alexandre o Grande. Só que aí o que fala? De um deles o quê? De um dos chifres ou de um dos ventos do céu? Você já viu um chifre crescendo no vento, assim, do nada, voando? Ah, tá nascendo um chifre no ar. Você já viu? Não tem como, gente. Então, alguns adventistas vão dizer que o chifre que cresce, né, o chifre, a ponta pequena que aparece ali, vai surgir do nada, nos quatro ventos do céu. Mas não é isso que a profecia fala. A profecia fala que esse chifre ele vai surgir nos animais. E a profecia é sobre esses animais que representam dois reinos. Então, é óbvio, né? Eu estou fazendo esse vídeo mais para responder um irmão que comentou aqui no vídeo, e eu já respondi ele aqui por texto, mas eu acho que a resposta ficou tão clara, porque essa mesma indagação que ele fez já tinha me sido apresentado por outro irmão adventista, por pastores adventistas. Se você olhar o canal do Leandro Quadros, por exemplo, ele vai dizer que os chifres ele surge o chifre pequeno surge dos quatro ventos, né? E não faz o menor sentido. Então, para não ser algo assim parcial, dizer que é uma interpretação minha, que eu sou um herege, que eu me levantei contra a igreja adventista, eu fiz algo mais imparcial novamente, né, igual eu fiz ontem. Então vem aqui, ó, no comentário do irmão que discordou, né, da interpretação que eu apresentei, que, diga-se por sinal, é a mesma interpretação dada por todas as igrejas do meio cristão, né, de que esse chifre pequeno é Antíoco IV Epifânio, mas eu vou até explanar aqui o que ele falou e quero comentar com vocês e quero que você coloque aí nos comentários se a visão dele está correta ou se eu estou sendo teimoso em não aceitar o ponto de vista dele. Vamos lá. Então ele fala o seguinte, eu acho que é Carlos Borges o nome dele, eu não sei se ele é um pastor adventista ou se ele é um estudioso adventista, mas ele trouxe aqui a seguinte interpretação. Meu querido irmão, que pena que saiu da igreja. Ao assistir sua explicação, vejo que interpretou de forma equivocada essa profecia do capítulo 8 de Daniel. Pois se você fizer uma busca simples na língua hebraica, verá que a frase tardes e manhãs de Daniel 8,14 são as mesmas palavras que foram utilizadas em Gênesis 1, verso 5, né, que fala de tarde e manhã, o primeiro dia, sendo assim, 2.300 tardes e manhãs são 2.300 dias, não 1.150 dias como você apresentou. Bom, então esse é o primeiro ponto que ele colocou, que eu errei ao dizer que as 2.300 tardes e manhãs são 1.150 dias. Como que eu posso explicar isso para vocês de maneira lógica, tá? Bom, muito simples.
Eu coloquei aqui no comentário para ele a primeira resposta desse ponto. Já já a gente continua para o segundo ponto que ele falou. Então vamos lá. Como ele falou para a gente ir para o hebraico, atualmente eu estou congregando, né, em uma sinagoga judaica, messiânica, no qual esses judeus eles acreditam que Jesus é o Messias enviado e assim os ritos, né, os cânticos, as brahás, as preces que são feitas na sinagoga, elas são todas em hebraico. Lá é oferecido curso de hebraico todo sábado à tarde, ao pôr do sol, a gente faz a entrega do sábado e temos ali o curso de hebraico e estudo das escrituras. Então, eu não sou alfabetizado assim em hebraico ainda, não sou fluente em hebraico, não falo hebraico, mas alguma coisa já estou entendendo. E para me auxiliar, eu fiz uso da inteligência artificial para me explicar o texto em hebraico e me explicar esse ponto que ele levantou. Então está aqui no comentário, eu quero mostrar aqui para vocês. Então olha só, coloquei aqui para ele, obrigado pelo seu comentário, mas respeitosamente eu vou discordar e esclarecer esses dois pontos. Então, o texto original em hebraico, já que ele falou que eu errei porque eu não fui no hebraico. Então vamos no hebraico. Então está aqui o texto em hebraico. Eu não vou entrar em detalhes em relação a isso aqui, porque eu não vou dar uma aula de hebraico para vocês, sendo que eu mesmo não sou fluente, não sou alfabetizado por completo ainda nessa língua. Aqui a gente tem a transliteração, que é a interpretação aí de como você fala, né, o que está escrito em hebraico, e temos a tradução literal, né? Então a tradução literal é: e ele me disse até 2.300 tardes e manhãs, e então o santuário será purificado. Quando eu digo assim para vocês, até as 10h30 eu chego em determinado ponto, eu estou dizendo que eu tenho que chegar às 10h30? Não. Eu posso chegar antes? Posso, ok? Então, tudo certo até aí. Mas vamos lá. Vamos aqui para alguns pontos do hebraico, né? A palavra Erev Boker, que quer dizer tarde e manhã, literalmente, né? E depois a gente tem a palavra aqui, a frase, né, que vai vir significar 2.300, e será justificado ou purificado o quê? O santuário. Então vamos aos pontos. Tem alguma coisa que foi profanada, né? A profecia está dizendo que tem algo que foi profanado e está dizendo aqui que foi o santuário. Bom, algum santuário terrestre dentro do período do bode e do carneiro foi profanado? Pensa aí comigo. Até os adventistas vão falar que foi. Que é o quê? Durante o reinado de Antíoco IV Epifânio, que ele é da linha dos Seleucidas ali, ele vai profanar o templo, ok? Então daí você já entende o contexto da profecia. Depois, o que significa tardes e manhãs? O que ele falou está exatamente coerente. Que lá em Gênesis capítulo 1, no verso 5, é falado que foi tarde e manhã o primeiro dia. Contudo, não é somente aí que aparece essa expressão tarde-manhã, né? Manhã-tarde. Em Levítico, né? No contexto de Levítico, ela também aparece no sentido de sacrifícios diários. E o que é dito na profecia? Que o sacrifício diário foi tirado. Opa! Então aqui a gente está vendo tarde e manhã com sacrifício diário. Você está vendo que faz sentido? Você está vendo que está associado? Então, qual que é o contexto lá de Levítico e de Êxodo, né? Um cordeiro de manhã, outro à tarde. Logo, se você fala 2.300 tardes e manhãs, isso corresponde ao quê? Uma tarde e uma manhã forma um dia, correto? Então, se você tem 2.300 tardes e manhãs, você tem um total de 2.300 das duas, formando as duas coisas, né? Então você vai ter aí 1.150 dias, porque são 2 sacrifícios por dia. A cada dia você tem um sacrifício de manhã e um sacrifício de tarde. Por isso, aqui 1.150 dias. Mas eu não preciso me prender a isso. Se, por exemplo, eu fosse me prender a esses dias da profecia como sendo literais, em vez de ser 1.150 dias, que dá 3 anos e 2 meses, e eu fosse colocar como 2.300 dias, que daria 6 anos e 4 meses, eu ainda não erraria na profecia. Por quê? Porque fala que é até
2.300 tardes e manhãs, e o santuário seria purificado. Por que que eu me atenho à ideia de ser 1.150 dias? Porque nesse período de 1.150 dias, ele encaixa perfeitamente na profecia, que é o período no qual o santuário de Jerusalém, o Beit HaMikdash, o templo, né, ele foi profanado por Antíoco IV Epifânio. Então, e o que que acontece? Tem algo bem interessante. Quando esse santuário ele é purificado, é feita uma festa de rededicação desse templo, que é a festa de Chanukah, uma festa muito conhecida entre o povo judeu. Ela é conhecida como festa de Chanukah, festa da dedicação ou festa das luzes, que é o momento no qual é acendido a menorá, novamente no santuário. E detalhe, os levitas naquele tempo, por eles estarem proibidos de praticar a sua fé por Antíoco IV Epifânio, eles não tinham o óleo sagrado para acender a menorá, né, o óleo puro, para 8 dias, né, para a semana toda. Eles tinham apenas para um dia, mas milagrosamente a menorá ficou acesa por 8 dias, que era o período que eles precisavam para manter a menorá acesa quando rededicaram o templo e produzir mais óleo. Então, se você quiser, pode pesquisar isso aí na internet. Pesquise sobre o milagre de Chanukah e a festa de Chanukah, a festa da dedicação. Então, primeiro ponto aí que ele levantou, que tinha que ser literalmente 2.300 dias. Beleza, poderia ser até 2.300 dias. E se fosse isso, o que acontece em 2.300 dias literais, né? Que seria 6 anos e 4 meses, mais ou menos. Não daria talvez isso tudo, porque o calendário utilizado aqui é o calendário judaico, né? É um calendário lunisolar, no qual, se você não sabe, o, o ano judaico ele tem 13 meses, diferente do nosso que tem 12 meses, cada mês com 28 dias e meio, mais ou menos, que é o ciclo lunar, né, que a gente tem aí. Então, daria mais ou menos esse período. E por que que ainda estaria dentro do parâmetro da profecia? Porque é o período no qual Antíoco IV Epifânio ainda está no poder. Apesar de o santuário ser rededicado, né, em 1.150 dias, mais ou menos, Antíoco ainda fica no poder durante alguns anos, só que Jerusalém é liberta ali e o povo ainda consegue fazer os sacrifícios e volta à sua religiosidade. Bom, tem algum ponto aqui que eu ainda quero esclarecer, ó, sobre o termo Tamid, que aparece, né? Em Daniel 8, do 11 ao 13, aparece o termo Hatamid, que quer dizer o quê? Geralmente traduzido como sacrifício contínuo ou serviço contínuo, o que seria o serviço do templo como um todo, que foi retirado por Antíoco IV Epifânio ao tomar Jerusalém e profanar o templo e proibir a prática da religião judaica. Então, olha só, olhando o contexto no hebraico dessa construção do capítulo aí, ele faz exatamente todo o sentido do contexto geral do capítulo, porque aqui as pessoas focam muito no chifre, que é representado aqui por Antíoco IV Epifânio, mas não olha o contexto do que está acontecendo, que o anjo está dizendo que está acontecendo, né? Que seria profanado o santuário, que ele se levantaria até contra o príncipe do Altíssimo, contra os exércitos dos céus, que tiraria o sacrifício diário. Ora, onde é que tinha sacrifício diário? Você ouviu falar de sacrifício diário lá no céu? Não. O sacrifício diário era no templo. O serviço contínuo. Onde é que tinha um serviço contínuo que a tribo de Levi trabalhava, né, no santuário, que fazia ali os sacrifícios do Kohen Gadol, né, do cordeiro, pela manhã, pela tarde. Tinha as outras ofertas, porque aqui no meio cristão, as pessoas às vezes ficam presas à ideia de que só tinha sacrifício por pecado no templo, mas não era isso. Tinha sacrifícios de incenso, que era sacrifícios de agradecimento, tinha primícias, tinha vários outros serviços que eram feitos continuamente no santuário. Então, aqui no texto também fala que o sacrifício contínuo ou serviço contínuo do templo seria retirado. E isso acontece com Antíoco IV Epifânio. Você vê algum serviço contínuo ser retirado no céu? Não faz sentido. Então, explicando respeitosamente aqui
ao irmão Carlos Borges, né? Aqui está a explicação em hebraico que o senhor falou para mim procurar. Eu trouxe para você aqui com a tradução, né, da inteligência artificial. E aqui temos o outro ponto. O segundo ponto que ele levanta é que ele vai falar sobre a expressão, né? Outro ponto é a respeito da expressão de um deles, de Daniel 8, verso 9, falando sobre o surgimento do chifre pequeno que vai aparecer no capítulo 8 de Daniel. De um deles, onde você também fizer um estudo gramatical e textual do verso no hebraico, você verá que a expressão de um deles se refere aos ventos, de Daniel 8, verso 8, e não a chifres. Aí é um ponto que eu quero chegar com você. Vamos lá. Vocês estão vendo os animais aqui na tela? Ok, né? Os chifres estão aonde? Estão soltos pelos ventos ou estão na cabeça dos animais? Só uma perguntinha básica. Na cabeça dos animais, correto? Ok. Então, o Império Medo-Persa teve 2 chifres, né? Que eram um chifre representando os medos e outro chifre representando os persas. O bode peludo tinha um chifre grande que representa o primeiro rei da Grécia, o próprio anjo Gabriel fala isso, que é Alexandre o Grande. Depois esse chifre é quebrado e nascem 4 no lugar, ok? No seu lugar, que são os 4 generais de Alexandre que vão dividir o seu território, né, no seu reino. E a gente vai ter os 4 reinos aí, ainda gregos, né? Ok. E depois fala de um deles surgiu um chifre pequeno. De um deles o quê? Qual que é o contexto imediato? De um dos chifres. Mas, para não dizer que eu estou querendo impor a minha visão, a minha interpretação, trouxe aqui uma interpretação pelo chat GPT para a gente poder avançar. Coloquei aqui os 2 versos, né, para o chat GPT analisar. Quero que você acompanhe aqui comigo. Não sei se com o recorte da minha tela você está conseguindo ver. Então fala o seguinte, ó. O bode tornou-se muito grande, mas no auge da sua força, o seu grande chifre foi quebrado. E em seu lugar, em lugar do quê? Do grande chifre, cresceram 4 chifres enormes, na direção dos 4 ventos, não dos 4 ventos. Mas beleza. De um deles o quê? De um dos 4 ventos ou de um dos chifres? Sai um pequeno chifre que logo cresceu em poder na direção do sul, do leste e da terra magnífica. Falei para ele aqui, ó, faça análise desses versículos em hebraico e diga se o termo de um deles se refere aos chifres ou aos 4 ventos. Então vamos aqui à resposta. Excelente pergunta. A passagem que você se refere está em Daniel 8, verso 8 e verso 9, e envolve questão fundamental de tradução e interpretação. O pequeno chifre surgiu de qual antecedente? Dos 4 chifres ou dos 4 ventos? Que essa é uma argumentação utilizada pelos pastores adventistas, por irmãos adventistas, para justificar que esse pequeno chifre seria Roma e não Antíoco IV Epifânio, o que faz ruir toda a doutrina adventista do santuário celestial, das 2.300 tardes manhãs, de 1844 e etc. Então vamos ver o que o chat fez, fazendo uma análise, né? No hebraico original, com atenção ao gênero gramatical e à estrutura da frase. Então aqui, ó, chat GPT, tá? Versão gratuita, você pode fazer aí também. Ele mostra aqui, né, o texto em hebraico, a transliteração do texto e a tradução. E o bode se engrandeceu sobremaneira, e estando ele no auge da sua força, foi quebrado o grande chifre. E em seu lugar subiram 4 notáveis, para os 4 ventos do céu. Então, subiram 4 chifres notáveis no lugar do primeiro chifre para os 4 ventos do céu. Até aí, os adventistas também concordam. Só que quando é falar do outro chifrinho, aí eles não concordam. Então, aqui, ó, em hebraico, né, a transliteração, que é como você vai ler, né? Yumin ha-ahat, mehen, yazat, kere ahat, mitz ha, Vatigadal, Yater el ha-negev, vel al ha-mizhar, vel tizvi. Desculpa que meu hebraico tá só arranhando, tô começando, tá? Mas tá aqui, ó. E de um deles sai um chifre pequeno que cresceu muito para o sul, para o oriente e para a terra magnífica. Vamos para a análise gramatical. E de um deles.
A grande questão aqui é a quem se refere Mehen, que é a palavra deles, né? Mehen é um gênero masculino plural, né? Mehen é masculino plural, ou seja, refere-se a um antecedente masculino plural. Quem são os candidatos possíveis a que se refere essa palavra? Vamos analisar aqui, ó. Temos dois candidatos possíveis, chifres e ventos. Opa, parece que os adventistas têm uma pontinha de razão aí. Então vamos lá. Chifres, feminino, né? Plural, dual. E ventos, ruhot, feminino, plural. Mas o termo que antecede diretamente é esse aqui, ó. 4, né? Feminino ligado a ruhot, ventos, que também é feminino. Opa, será que os adventistas estão certos? Vamos ver. Mehen não pode se referir aos ventos, feminino, mas nem diretamente aos chifres, também feminino. Mas Daniel ele emprega uma forma que gramaticalmente só faz sentido se referindo aos 4 chifres representados reis, que está no verso 22, que no contexto são entendidos como masculinos. Então aqui, ó, Daniel 8:22, ele esclarece o simbolismo, não precisa todo esse malabarismo para você dizer que o chifre saiu dos ventos. Então, ó, os 4 chifres são 4 reinos que se levantarão da mesma nação. Esses 4 chifres, 4 reinos, masculino plural, agora temos antecedente masculino para Mehen, que é a palavra deles, né? Conclusão linguística. O hebraico Mehen é masculino plural e por isso gramaticalmente se refere aos 4 reinos, chifres, e não aos 4 ventos que são feminino. Portanto, o chifre pequeno surge de um dos 4 reinos originados após a divisão do Império Grego, representado pelo bode e seu grande chifre quebrado. Olha só que coisa interessante que o ChatGPT colocou aqui também. A visão adventista argumenta que o chifre pequeno não vem de um dos 4 reinos, mas dos 4 ventos, para identificar esse poder como Roma, em vez de um poder grego. No entanto, com base na gramática hebraica, essa leitura não se sustenta. A leitura mais coerente com o hebraico e o contexto histórico é que o chifre pequeno sai de um dos 4 reinos, ou seja, é uma continuação grega. Então, irmãos, voltando aqui, né, no vídeo onde o rapaz diz, né, que eu errei, né, ao dizer aqui também, de um deles, a expressão de um deles se refere aos ventos. O senhor está completamente enganado. Assim como o professor Leandro Quadros, assim como o pastor do canal Fala Sério Pastor, assim como vários outros pastores adventistas, que eu espero, né, e acredito, espero que eles ensinem essa forma por conta de não ter esse conhecimento, de não fazer essa pesquisa, que esteja ensinando assim por falta de conhecimento. Mas, sendo sincero mesmo, acho muito pouco provável, porque pastores que fazem um curso de teologia, vão estudar 4 anos, vão ter acesso a grego, a hebraico, e sabendo que essa interpretação ela é somente da igreja adventista, então eles têm que manter isso aí, porque senão rui a doutrina do santuário celestial, rui a doutrina de que a igreja surgiu da profecia de 1844. Então, gente, se você é adventista, se você é sincero na sua fé e você quer seguir a palavra de Deus, eu te recomendo. Estude mais, use uma inteligência artificial, estude o hebraico, estude o grego, procure ler e interpretar os textos dentro do seu contexto imediato. O capítulo 8 de Daniel, ele está explicando para Daniel ali 2 dos 4 reinos que aparecem no capítulo 7, né? Então ele está explicando o reino da Medo-Pérsia e o reino da Grécia. E ponto. O capítulo 9, o capítulo 7, se a gente for analisar depois, ele vai dar mais informações sobre o animal que vai representar Roma, que não aparece no capítulo 8, ok? Então não adianta querer misturar as coisas, querer fazer esse malabarismo para tentar sustentar uma doutrina com base na mentira. E aqui é um ponto que eu quero chamar a atenção de você, meu irmão amigo adventista. Estive nessa igreja durante 13 anos. Eu formalmente
Falei com um pastor esse ano que não queria mais fazer parte da organização, entreguei os cargos, as coisas que eu participava aqui em Brasília, justamente por questões relacionadas a não pode jorrar da mesma fonte a água doce e a água amarga. Não pode a gente viver, né, em cima da mentira. Lá em Apocalipse vai estar dizendo que ficaram fora da cidade todo aquele que ama e pratica a mentira. Então não posso concordar com essa interpretação de que o chifre ali vai representar Roma, porque está claro que não é. Usei aqui uma inteligência artificial para fazer a análise do texto no hebraico, fazer análise gramatical e explicar tudo de forma bem detalhada aqui, para não ser a minha opinião pessoal em relação a isso, mas sim a máquina mesmo fazendo esse trabalho. Então, irmãos, se você ainda está na igreja adventista, se você ainda acredita em muito do que é falado, e olha só como que essa profecia é importante. Se a gente pode ver de A mais B, explicadinho aqui, que essa profecia está errada, essa interpretação está errada, e a gente vai ter uma profetisa, né, que vai dizer que a interpretação dessa profecia é outra coisa. 2.300 anos, que acabou em 1844, que vai ter um santuário no céu, isso, aquilo, outro. Isso não parece um outro evangelho que o próprio apóstolo Paulo falou lá no Novo Testamento, dizendo que se alguém vier, que mesmo que seja um anjo, e pregue um outro evangelho diferente deste que eu prego, que seja anátema, não parece que é uma mentira para sustentar outra mentira? Então, irmãos, fica aí o meu convite para a sua reflexão. Estude a palavra, vá no hebraico, procure, se você quiser ter essa explicação com alguém que de fato estuda o hebraico, eu te recomendo procurar um judeu. Pergunte qual que é a interpretação que eles dão para essa profecia de Daniel 8,14. Pergunte para ele te mostrar no hebraico o texto, como que é a tradução, ao que se refere, que você vai ver que vai dar exatamente igual o do chat GPT, aqui da inteligência artificial que eu utilizei para essa interpretação. Então, meu apelo aqui hoje para você, meu irmão adventista, eu amo todos os meus irmãos adventistas, tenho experiências maravilhosas no período que eu passei na igreja. A igreja é uma igreja muito séria, ela vai te ensinar a guardar os mandamentos de Deus, a guardar o sábado, né? Porém, tudo isso está misturado com mentira. Então, o próprio Jesus fala, né? Um pouco de fermento leveda toda a massa, um pouco de mentira torna toda a verdade que está ali também inválida. Então saia desse meio, busque estudar as escrituras e busque canais sérios, pessoas que estão de fato ligadas a interpretar de maneira original, vá à fonte. Eu te recomendo estudar com algum judeu, principalmente um judeu que acredite que Jesus é o nosso Salvador, que Jesus é o nosso Messias, ok? Então esse é o meu apelo que eu faço para você hoje. Fiz aqui a resposta ao nosso amigo aqui, o irmão Carlos, e a todos vocês também que são pastores adventistas e aos irmãos adventistas que ainda acreditam nessa falácia. Então um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.